Buenos dias, povo de Deus. Povo de Deus. Bom dia, gente. Ih, acabou a energia, meu povo. Peraí, calma aí, minha gente. Minha gente, acabou a energia mesmo, hein? Acabou mesmo. Me fala o carioca. Gente, vamos para mais um evangelho explicado do dia. Vamos aprender mais com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus possa abençoar essa leitura, que o Espírito Santo de Deus habita no meu coração, possa transmitir alguma coisa que se tire de proveito para você, que está aqui ouvindo, que está aqui querendo aprender, ou que já conhece, mas não conhece algumas coisas, né, que eu posso trazer para cá para vocês poderem conhecer. E que a nossa Santa Virgem Maria, que agora vai entrar o mês mariano, né, muitas devoções, possa nos abençoar o nosso dia, a nossa vida, tá? Que nós nos sintamos amados por uma mãe que Papai do Céu nos deixou, nosso Senhor Jesus Cristo. Minha gente, vamos começar o evangelho do dia então? De novo, minha gente. Tá difícil, hein? Minha gente, realmente tá sem luz, mas a gente vai continuar, tá? Não é por isso, né? Vamos lá para a leitura do dia? Vamos para a leitura do dia então, sem mais delongas, tá? Primeira leitura, liturgia diária. Eu sigo, gente, tá? Se Deus quiser, na hora que o Espírito Santo soprar no meu coração para começar os estudos desde o início, né, do Novo Testamento, eu vou começar. Mas eu quero trazer mais, ainda mais por causa dessas épocas que tem muitas datas, muitas celebrações importantes. Mas vamos para a leitura do dia, tá, minha gente? Porque a leitura, mesmo sendo da liturgia diária, que é católica, ela está na Bíblia. É Bíblia igual. A Bíblia não é diferente, tá, minha gente? A Bíblia só muda os livros para quem é católico, tá, meu povo? Que são mais livros, tá? Apócrifos. Então vamos lá para a primeira leitura do dia, a leitura dos Atos dos Apóstolos. Pega sua Bíblia, nós vamos continuar no capítulo 4, onde paramos ontem. E vamos continuar nessa história belíssima, nessa história emocionante, tá? Nessa história divina. Então, capítulo 4, versículo 13 ao 21. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução, reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si: que vamos fazer com estes homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor.
Vamos para as explicações, tá, minha gente? Aqui sempre funciona daquele jeito que vocês sabem. Primeira leitura do Evangelho, da primeira leitura, tá, perdão. Depois a leitura do Evangelho do dia, que está descrito lá. Quando você pega lá, entra no canal, no meu canal, você vai ler Evangelho explicado. E o Evangelho do dia, tá? Não é esse que eu estou lendo, é esse que eu estou lendo, é a leitura, a primeira leitura, tá, minha gente? Então, é essa que nós vamos tentar entender. Geralmente, a primeira leitura é do Antigo Testamento, porém, esta não é, tá bom, minha gente? São os Atos dos Apóstolos, tá? E vamos continuar, então, para a explicação. Gente, então, pega lá, tá, a sua Bíblia, para poder você acompanhar, tá? Vamos continuar, então, né, onde a gente parou ontem, tá? Minha gente, vamos lá então diretamente para o versículo 13 do capítulo 4, tá, minha gente? Capítulo 13. Então, vamos lá. Lá no capítulo 12, um pouquinho antes, diz o seguinte, versículo 12, tá, perdão. Pedro conclui deixando clara a reivindicação inflexível do cristianismo. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, tá? Além de Jesus. Essa mensagem soa por todo o Novo Testamento, tá? O próprio Jesus afirmou que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, lá em João, tá? Nós já lemos, mas eu tô só relembrando vocês. No versículo 16, a gente pode ver que os membros do Sinédrio, né, admitem, né, que eles, os apóstolos João e Pedro, realizaram um milagre notável e, no entanto, em vez de arrependerem-se e crerem, eles se concentram em controle de danos entre o povo. Eles queriam impedir a propagação do cristianismo a todo custo. E assim ordenaram aos apóstolos, tá, que não falassem e nem ensinassem mais sobre Jesus. Parece que eles desejavam proteger a sua posição como autoridades religiosas, né, mesmo à custa da verdade óbvia. E a gente vê muito isso hoje em dia, né, minha gente? Muitos aí pastores, padres, né, sacerdotes aí de Deus, se vendendo, né, se vendendo por o quê? Posição, por status, tá, status. Padres que são padres, pastores, não estou falando só de padre não, minha gente, os sacerdotes, tá, que se dizem sacerdotes, tá, cobrando cachê de não sei quantos mil reais, tá bom, minha gente, tá, para dar uma palestra ali de meia hora, isso não existe, tá, Deus deu o dom e o dom tem que ser dado, tá, gratuito, isso daí está escrito na Bíblia, quem não segue isso daí cobra, tá, não é Deus que ele segue não, minha gente. Pode falar de Deus, ele fala de Deus, mas não é Deus que ele segue, tá? Porque quem segue entende isso, tá? E se você segue, esses pastores, né, que cobram para dar discurso, para cantar, então você também está seguindo o que não é de Deus. Nem sempre aquilo que vem de Deus é de Deus, tá? Nem sempre aquilo que você acha, né, que pode ser que venha de Deus, é realmente de Deus. Pega a visão, tá? Vamos lá, então. Nem lembro mais onde é que a gente parou agora. Bom, lá no versículo 20, tá? A referência de Pedro e João àquilo que viram e ouviram inclui suas experiências com Jesus acrescentado ao que testemunharam desde a fundação da igreja no Pentecoste. Em suma, eles tinham sido testemunhas oculares de muitos atos reveladores de Deus. E também, né, no versículo do 19 ao 20. Depois a gente leu esse, né, depois 24 ao 28. Esse a gente não vai entrar muito ainda porque não está na liturgia. Mas vou falar
dele aqui. Quando Pedro e João contam aos membros de sua comunhão aquilo que havia acontecido, todos reconhecem essa perseguição como cumprimento do Salmo 2, tá? Do versículo 1 ao 2. Os pagãos e os povos de Israel se uniram em oposição ao santo filho dele, Jesus, e seus seguidores. Ontem e hoje, os cristãos se sentem confortados por saber que os sofrimentos de Jesus, bem como os seus próprios, não acontecem por acaso, mas são decididos antes por Deus. É o plano, né, minha gente? É o plano salvífico para cada um que Deus tem, né? Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Vamos lá, então, para mais algumas coisas importantes deixadas aqui para a nossa reflexão. Gente, sobre essa leitura, as autoridades, gente, eles não queriam de jeito nenhum, né, que o Evangelho de Cristo fosse difundido. Então, eles não tinham também como pegar Pedro e João e fazer eles alguma coisa com eles, fazer com que eles fossem presos ou que fizesse alguma outra coisa que causasse tumulto, porque assim, muita gente viu, né? Então, não teria como eles refutarem, né, o que eles viram. E então, não teria também como eles pegarem Pedro e João e judiarem, né, minha gente, prenderem, machucarem, fazerem qualquer coisa, porque eles iam fazer com que o povo, ainda, né, como nos dias atuais, né, causar ainda mais seguidores, né. Então, mesmo eles não tendo o que fazer, eles soltaram, então, Pedro e João. Até porque Pedro e João, nesse mesmo momento, né, disse que eles não iriam seguir que eles iam seguir as ordens, né, do mestre. Então, para eles, isso era o mais importante, a coragem, né, minha gente, isso aqui tem que deixar bem claro, a coragem, porque eles antes não tinham coragem, né, e agora eles tinham coragem até de morrer, porque a probabilidade de acontecer algo do tipo era muito grande. Esse trecho, tá, minha gente, de Atos dos Apóstolos, ele nos lembra principalmente disso, tá, que a gente possa ter muita coragem quando existir uma pressão de autoridades, uma pressão de pessoas, de oposições, de pessoas que acham que sabem muito mais do que você, que acham que podem, né, dar opinião na sua vida espiritual, tá, minha gente? Então, assim, ó, uma coisa que nós não podemos esquecer, Jesus, ele veio contra toda essa conspiração religiosa, né? Porque, minha gente, não adianta nada você ter uma igreja, né, se você não tem intimidade com Deus. Você está sendo falso, né? Porque a igreja de Jesus Cristo, minha gente, né, é a fé da gente. Então, a gente sabe que existem as igrejas e que Jesus deixou o seu discipulado para cuidar, né? Agora, se você vai na igreja, se você não tem a sua fé firme, porque muita gente, né, se adaptou à religiosidade, mas a intimidade com Deus é necessária. Não esqueçam disso. Aquela conversa de pai para filho, tá, minha gente? Você quer fazer as suas orações? Pode fazer as orações, né? Você pode fazer o rosário, você pode fazer... você pode orar para o seu santo de devoção, né? Você pode fazer caminhada, peregrinação, você pode fazer promessa. Se você não tiver intimidade com o Senhor, não tem um caminho, gente, a não ser Jesus Cristo, né? E essa intimidade, ela é necessária. Então, coragem, né? Muita coragem. O que traz principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos e nessa parte desse texto aqui que é muito interessante, tá, minha gente? Porque ele nos mostra aqui o que o Espírito Santo faz com a gente quando a gente tem o Espírito Santo conosco, né? Ele muda montanhas de lugar, né? Porque quando a causa é justa e é verdadeira, é como eu falei para vocês, não tem para onde correr. O sinédrio, os fariseus, escribas e, como eu digo, né, a Polícia Federal que bateu lá, a Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Militar, parou todo mundo e os filhos deles para poder prender João e Pedro.
não tinha como fazer nada contra o que é real e verdadeiro, né? Então, se vocês têm Jesus Cristo no coração, não tem outro caminho, tá, minha gente? Uma coisa também é a seguinte, hoje nós paramos no versículo 21, amanhã a gente vai continuar, tá? Porque essa história, ela continua. Então, não vou me alongar, senão eu vou perder a explicação de amanhã. Vamos para a segunda leitura, que é o Evangelho do dia. Depois a gente faz aquele emaranhado, tá, minha gente? Aquele resumão. Vamos lá, então. Segunda leitura, você vai pegar a sua Bíblia lá em Marcos, né, capítulo 16, do versículo 9 ao 15. Marcos, minha gente, tá? Aleluia, 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 aleluia. Vamos para o Evangelho do dia, minha gente. Então vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus. De novo, minha gente. De novo. Tá? Que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos. Enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Esta ordem, minha gente, é para todos nós, tá? Para o seu discipulado, não esqueça disso, tá? Aqui até a palavra dos ouvidos ao coração, diz o seguinte: Jesus precisa de quem viva seu mandato, e de pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Evangelho que ele mesmo, a sua vida, é missão. Porém, encontra os discípulos no luto, no choro e, sobretudo, descrentes da sua ressurreição, por rejeitar as testemunhas da mesma. Busca o que finalmente encontra nos transformados Pedro e João, pessoas simples e sem instrução, mas que decidem desobedecer àqueles que crucificaram o Mestre e que lhes proíbem de falar sobre Jesus. Julgai vós mesmos se é justo, diante de Deus, que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, minha gente, coragem, né? E Jesus também chamou a atenção, né, dos apóstolos. Vamos para a explicação. Bora então para a explicação, tá, minha gente? Lá no versículo 9, tá, do capítulo 16. Lá diz o quê? Estes versículos não aparecem nos melhores manuscritos e mais antigos do Evangelho de Marcos. Essa interpolação sobrevive até os dias de hoje. O Evangelho de Marcos teve 3 finais diferentes: curto, médio e longo. Esse último perdura até hoje. Não sabemos ao certo o que houve, se foram perdidos ou se Marcos deixou de escrever. Coube aos eruditos bíblicos terminarem acrescentando os versos de 9 a 20, tá, minha gente? Então, lá no versículo, esse daqui é o epílogo, né, de todo o capítulo. Aí depois, lá no versículo 9, somente ele, né, esse versículo salta abruptamente do assunto da aparição de Jesus a Maria Madalena, né, a descrição da qual tinha expulsado 7 demônios, vem de Lucas, tá? No capítulo 8, versículo 2. E faz parecer que Maria Madalena está sendo apresentada pela primeira vez em Marcos. Na verdade, ela já tinha sido mencionada em Marcos, no capítulo 15, do versículo 47, e no capítulo 16, versículo 1. Essa é outra indicação de que este final, né, do Evangelho de Marcos foi acrescentado tempos depois por outra pessoa, não pelo autor, tá, minha gente? No versículo 10, aos que tinham estado com ele, tá, minha gente? Depois vai pedir para ir lá no
capítulo 3, no versículo 14. Eu não vou entrar aqui não, tá, minha gente? Eu vou direto, senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Então, nós vamos até o 15. No 14, versículo 14, a aparição de Jesus aos 11 está baseada em Lucas, no capítulo 24, versículo 36 ao 49, e João, no capítulo 20, do 19 ao 29. O motivo pelo qual Jesus repreendeu é afirmado 2 vezes: incredulidade. Eles não tinham acreditado nos testemunhos oculares, né, de Maria Madalena e dos viajantes de Emaús. Depois, lá no 15, esse versículo repete a grande comissão: todo mundo e toda criatura. É universal e inclusivo, tá, minha gente? Todo o mundo e toda criatura. Pregai é um imperativo, indicando a responsabilidade envolvida. Então, pregar, ele está mandando, é uma ordem, tá, minha gente? Crer aponta para a aceitação do evangelho pela fé. Batizado aponta para o testemunho exterior da conversão, tá? De alguma pessoa, qualquer pessoa, tá? Esses elementos estão intimamente relacionados na pregação apostólica. Lá, aí a gente não vai ver mais não, tá? Do 17 para frente. Chegamos até o 16. Então, vamos ver o que mais tem de relativamente importante aqui nesse evangelho. Gente, então a gente vai ver, tá? Tô sem luz ainda, gente. Lá em Marcos, né? Versículo 9 ao 15, a gente vai ver que Jesus aparece para Maria Madalena, depois para os discípulos, tá, minha gente? Então, depois de Cristo ressuscitado. Gente, vocês imaginem então, tá? Lá em Marcos, a gente vai ver que a primeira pessoa que Jesus se mostrou ressuscitado foi Maria Madalena, né? Que passou por uma chuva de emoções, né? Partiu da incredulidade inicial, né? Que ela não acreditava no que tinha acontecido, estava com tristeza. E depois, quando Jesus ressuscitou, aquilo era algo além da compreensão dela, né? Então, foi felicidade, foi muita felicidade. E o cumprimento da promessa foi feito, né, minha gente? Então, Jesus realmente precisava voltar, né, para que o povo abrisse os olhos, né, minha gente? Inclusive os seus apóstolos, né, o seu discipulado, alguns, né? Porque Maria, apesar de tudo, ficou lá, né, na tristeza. Então, a incredulidade é transformada em oração, né? Quando Jesus pessoalmente chamou ela pelo nome, tá? Restaurou a fé dela, tá? O testemunho dela que ficou. Mais uma mulher, né? Que Jesus Cristo colocou como prioridade, né? Pela fé dela, nos deixando aí mais uma personagem feminina, né? Que é tão importante, né? O quanto que Jesus realmente amava, né? A fé daquelas mulheres ali. Esse encontro, né, esse encontro íntimo, ele, na verdade, ele não fala assim só da ressurreição, né, da realidade física, mas também do profundo amor e cuidado que Jesus tem por nós, né, tinha individualmente por Maria, né, Madalena, e por aqueles que são tão amados, né, por ele. E depois os discípulos, né, minha gente, que também tem experiência com Jesus Cristo ressuscitado, tá? Só que, em vez de serem recebidos, até porque eles já sabiam e tinham convivido, né, eles não receberam com adoração nem com alegria, né? Eles foram, a incredulidade deles, né, o coração endurecido, né? Olha, gente, eles conviveram diretamente, né? E a gente vê muito isso, né? Em vários lugares, várias religiões, né? Porém, se recusaram, né, a crer inicialmente. Mas tudo isso que aconteceu pra gente é aprendizado, né? Porque a gente aprende as coisas observando, lendo e aprendendo. Então, em relação aos apóstolos, né, a gente tem que entender que eles acreditavam anteriormente na lei mosaica. Então, realmente era difícil para eles, né? Como nós tínhamos falado ontem, sobre como somos limitados.
Então, com certeza, né, é um desafio, muitas vezes, para nós que vivemos pela fé. Às vezes nós vamos ser testados, vamos ser desafiados, né? Incredulidade vai bater na porta por muitos problemas que a gente está vivendo ou passando, a gente diminui muito, né? Endurece também o coração por não ser compreendido, né? E hoje em dia, né, os sacerdotes, incluindo todos, tá, minha gente? Todos, pastores, padres, todos. Muitos deles não têm aquela escuta ativa, né? Então, tudo que acontece na igreja é reflexo, né, do seu diretor, vamos dizer assim. Então, muitas pessoas não o escutam, né, ou estão ali há muito tempo, e isso provavelmente acontece em vários lugares, tá, minha gente? Mas você não tem que se preocupar com isso, você tem que ler o Evangelho e acreditar nas promessas, porque o que mais aqui tá claro, né, em relação à promessa que foi cumprida, tá, minha gente? Então, essa graça que ele ofereceu a Pedro e João também nos foi e nos é ofertada, né? Só que depende de nós. E a última parte, né, minha gente? E o mais, assim, né, nessa questão aí do quando Jesus ressuscitou, voltou, quando Jesus ressuscitou, ele disse, né, vou ler aqui para você, principalmente isso que ele deixou, e a importância disso, né, depois da comissão ali que foi apresentada por Marcos e João, né, a grande comissão apresentada, né, em Marcos, é um chamado, né, minha gente, para todos nós, né, e a gente pode ver claramente isso daí quando ele fala e de pregar, né. Então isso aí transcende os tempos, não é só para aquela época, também é para a nossa época. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, minha gente, este mandato não é apenas uma tarefa, tá, minha gente? Mas é uma responsabilidade gigantesca, tá? Quando eu peço para você aqui, segue, compartilha, curte, eu peço pelo nome do Senhor Jesus Cristo, em quem eu creio, né, na continuação eterna da vida, onde, se Deus quiser, seremos glorificados com Jesus, né, através do nosso esforço, da nossa fé, das nossas obras, tá, da nossa capacidade de crer, né, sem esperar nada em troca, minha gente, tá, seguir os mandamentos e principalmente nos modificar primeiro o nosso interior, que é onde está a verdadeira igreja de Jesus Cristo, né. Vamos ser uma imitação de Cristo. Para ser uma imitação de Cristo, nós precisamos primeiro perceber as nossas dificuldades, né? Pedir ajuda ao Espírito Santo, porque Jesus Cristo nos deixou o Espírito Paráclito, né? O Espírito Santo, para que nos conduzisse com segurança pela terra, né? Enquanto Jesus não estivesse por aqui. Então, você nunca esqueça disso, tá, minha gente? Nunca esqueça disso. Quando eu estou aqui falando da palavra, eu não sou aquela entendida, né? Com certeza alguma coisa eu erro, alguma coisa eu falo trocada, né? Algum termo, às vezes uso na leitura ou durante a explicação para não perder algumas questões que eu gostaria de falar, a gente acaba trocando alguma coisa ou outra. Nunca vai ser perfeito, até nem de padre alguns padres, né? Então, o que importa não é se a palavra saiu correta, se tá, o que importa é a mensagem, né? Mensagem é mensagem. Então, a mensagem deste texto da grande comissão, né, de Marcos, do capítulo do 15 do 9 ao 15, né, falamos da primeira parte, e aí no final, para emendar aqui, né, essa reflexão, nós vemos lá no início da primeira aparição de Jesus ressuscitado, a primeira aparição foi para Maria Madalena, então, ela não foi como os apóstolos, né, e depois ele apareceu para os apóstolos, né, já chegou dando, né, aquela chamando a atenção, não vou falar palavrão aqui, não, chegou dando, exortando, tá? Então, falando do coração endurecido, né, então esse coração endurecido aí é bom também a gente lembrar disso, tá? A gente tem que alimentar a nossa fé, a gente tem que esquecer os traumas, esquecer não que a gente não tem Alzheimer, né, mas a gente tem que fazer um esforço, pedir ao Espírito Santo, né, que nos cure, em nome de Jesus Cristo, tá? Esse nome tem poder
tá, minha gente? O sangue de Cristo tem poder. Outro dia, gente, eu vou entrar aqui para falar. Domingo é o dia que eu não gosto de falar da homilia, né? E falar da homilia, não, perdão, das leituras, porque tem a homilia que o padre faz domingo. Então vai pessoas. Eu gosto de falar do outro tema, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Em relação às leituras de hoje, tá, minha gente? As principais questões são essas. Eu acho que essa semana, as 3 últimas leituras aí que a gente fez, a mensagem é clara, né? A falta de fé de alguns, né? Que vivem dentro, né? Que estão com Jesus Cristo, mas estiveram com Jesus Cristo, esqueceram de tudo, né? Porém, Deus mandou o Espírito Santo para que fosse abertos os olhos do Espírito, para que eles reconhecessem Jesus. Nós vemos que Jesus mudou muito, né, fisicamente. Isso também nos leva a uma grande reflexão, né, e mistérios, né, minha gente. Vamos fechar por hoje. Essa é a mensagem, tá, para todos nós. Espero que tenha sido de valia também, que você possa aprender e caiu a luz de novo. Gente, por hoje é isso, tá? E que vocês fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e possam ter seu dia abençoado, tá? E sempre há tempo para voltar, se colocar de novo no lugar onde Deus quer, né? Entregue a sua vida a Deus para que Ele possa cuidar da sua vida, para que Ele possa encaminhar você, né? Ore, peça, né, direção e espere, né? É assim que funciona. A nossa arma é a nossa oração, tá, minha gente? Não faz as coisas sem pensar, tá, minha gente? Enfim, procure sempre fazer a sua parte, não se importando em receber nada, porque tudo é por Jesus Cristo, é através dele, né? Então é isso, minha gente. Shalom e até amanhã.